mesmo ao Senhor. E eu queria convidar o aniversariante para vir aqui à frente. A Luana, a Sofia, vem aqui. Para nós estamos orando. Vamos ficar em pé, vamos agradecer ao Senhor. Hoje o Arthur está completando, um ano. Tudo isso. Né? Tudo isso. Agradecer a Deus por essa bênção na vida da família e na nossa também, né? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, pela tua aliança e a tua fidelidade com o Walter e a Luana, dando-lhes, ó Deus, a herança do Senhor. Filhos, ó Deus, bênção do Senhor nos lar. Agradecemos pela Sofia, ó Deus, esse presente do Senhor. E agradecemos também, em especial, pelo Arthur, ó Deus, que hoje completa um ano. Louvado seja o Senhor, ó Deus. Nós louvamos ao Senhor pela vida do Arthur. Louvamos, ó Deus, por estar crescendo, se desenvolvendo com saúde, graça, alegria na casa do Senhor, ó Deus. Que ele cresça amando ao Senhor e sempre sabendo e se lembrando de que é amado pelo Senhor. Que a tua bênção esteja sobre a sua vida, a vida da sua irmãzinha, a vida de seus pais. Que o Senhor derrame bênçãos eternas e muitos anos de vida, sempre o guardando no Senhor e livrando de todo o mal. Que ele sempre, ó Deus, possa ter da sabedoria do alto, da inteligência que vem do Senhor e possa ser bênção do Senhor até os confins da terra, as nações da terra. Que ele seja usado como instrumento precioso e poderoso do Senhor em favor de muitas vidas, Senhor. Que em nome de Jesus a sua bênção esteja sobre ele, sobre a sua família, sobre o seu lar. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Vamos cantar ao Senhor? Outro igual não há.
respeito, nós acabamos de cantar que incomparáveis são as promessas de Deus para nós. Que promessas são essas? Esse é o Deus Todo-Poderoso que cumpre as suas promessas. Agora nós sabemos quais são elas, para que nós possamos desfrutá-las. E uma das muitas promessas de Deus a nosso respeito é o cuidado dele conosco. E é por isso que nós estamos aqui essa noite, porque ele cuidou de nós. Nós passamos um dia todo cheio de afazeres, cheio de compromissos, para lá e para cá. E como diz a palavra, até aqui o Senhor nos ajudou. Muita coisa poderia ter acontecido conosco, mas o Senhor nos livrou. Muita coisa podia ter nos faltado e o Senhor proveu a cada um de nós, as nossas necessidades foram supridas. Ele nos deu condições de estarmos aqui essa noite. Isso tem que ser motivo de gratidão no nosso coração. Quem pode fazer essa oração de gratidão por estarmos aqui ao Senhor, na presença do Senhor e sermos alvos desse amor, da sua graça? Quem pode orar agradecendo? Soberano Deus e amantíssimo Pai, louvado e glorificado seja vosso santo nome, Senhor. Toda honra e toda glória a Ti. Pai Santo, em nome de Jesus, primeiramente pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, ó Pai, pelas nossas desatenções, ó Deus, com as coisas, Pai. Pedimos, ó Deus, perdão por tudo aquilo que deixamos de fazer, pela Tua palavra que deixamos de levar a alguém necessitado, Pai. Nós te pedimos perdão pelas nossas omissões, ó Pai. Ó Pai, mas ao mesmo tempo te agradecemos porque a Tua misericórdia é infinita, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção, pelo Teu livramento, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor para conosco, que somos pecadores, ó Pai. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que o Senhor cuidou, por cada livramento que o Senhor deu e por cada suprida em nossas necessidades que o Senhor nos concedeu, ó Pai. Amém. Ó Pai, em nome de Jesus, obrigado por tudo aquilo que o Senhor é em nossas vidas, ó Deus. Obrigado por nos aceitar como parte do Teu povo, mesmo sendo falhos, ó Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe esse culto, Pai. Abençoa cada irmão aqui presente, ó Deus. E também ao pastor que vai nos trazer a palavra, Senhor. E que nós possamos, ó Deus, sairmos daqui edificados. Que a nossa mente esteja atenta a cada palavra que vai ser trazida e que ela possa acomodar no nosso coração, ó Deus, como uma mãe acomoda seus filhotes, ó Pai, e que a todo tempo essa palavra possa vir à nossa mente, para que possamos firmar os nossos passos e nos desviarmos, ó Deus, do caminho errado. Que o Senhor nos fortaleça, Senhor, e que possamos, ó Deus, estarmos cada vez mais firmes na Tua palavra. Amém. E que o nosso amor cresça cada dia mais uns pelos outros, e que o nosso próximo seja mais importante que nós. Que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, nos dispor, ó Pai, a ajudar as pessoas necessitadas e levar a Tua palavra àquelas pessoas que precisam de orientação. Que o Seu Santo Espírito venha nos orientar para que possamos ser instrumentos, ó Deus, da Tua palavra, e que seja a Tua boca e não a nossa a pregar. Em nome de Jesus, ó Pai, que eu oro e agradeço, hoje e sempre. Amém. Amém. E esse cântico tem que estar bem gravado no coração. Senhor, vem encher
mais um momento de oração. Eu vou estar distribuindo um pedido para cada um. Aí cada um vai estar orando uma oração silenciosa. Cada um vai estar orando aí, você e Deus. Eu vou estar colocando os pedidos. E depois de um tempo, eu vou pedir ao presbítero Leles que ore agradecendo a Deus por ter recebido essas orações. Mas o Leles vai dar um tempinho aí para nós estarmos orando. Então eu quero começar pedindo a Sara que esteja orando pelas crianças da igreja. Não só por elas, mas também por aquelas que Deus vai trazer, para a gente estar pronto a receber. Pedir a Bianca para estar orando pelas famílias, tá, Bianca? Por essas famílias que estão chegando na igreja. Então a Bianca vai estar orando pelas famílias que estão chegando. Nós temos famílias chegando, que elas possam se sentir acolhidas e, se for da vontade de Deus, que possam permanecer conosco. Pedir ao Yuri que esteja orando pelas famílias da igreja, tá, Yuri? As que já são da igreja, os lares, para que Deus possa estar abençoando. Pedir ao Bruno que esteja orando, Bruno, para que a igreja tenha um despertar, o que a gente conhece como avivamento, então que a chama do Senhor venha arder no nosso coração como igreja. Bom, vou pedir a Joana que esteja orando pelas mulheres da igreja, para que Deus possa usar as mulheres nesse ministério da SAF, de repente as mulheres se juntarem, se organizarem para realizar trabalhos com outras mulheres, que se achegam aqui. Pedir ao Leles que esteja orando pela liderança da igreja, para que Deus possa estar despertando, encorajando, dando sabedoria, discernimento e inteligência. Pedir ao Rubinho que esteja orando, Rubinho, pelos casais, especificamente pelos casamentos, pelos relacionamentos, para que Deus esteja abençoando o casal, esse amor conjugal, essa aliança, esse renovo, tá? Então, alguém vai estar orando por isso. Dona Fátima, orando a Deus para que o Senhor traga de volta aqueles que estão longe, aqueles que um dia estiveram aqui, foram daqui e hoje não estão, por algum motivo estão fora do caminho do Senhor, especificamente para aqueles que estão fora do caminho do Senhor. Aqueles que estão em outra igreja continuam servindo ao Senhor, mas para que Deus possa trazê-los de volta e, se Ele quiser nos usar, que nós estejamos prontos. A Juliana, eu gostaria de pedir para que ore pelos jovens, Juliana, da nossa igreja, para que eles tenham um renovo, um despertamento, vocês, que você também é jovem, estavam tão animados, tão firmes e de repente algo aconteceu, que Deus possa restaurar. Sábado agora, dia 24, tem o trabalho da federação com os jovens, pedir a Deus aí, quem sabe, dos nossos animarem de participar lá também. O Rubinho, eu vou pedir que esteja orando pela nossa cidade, para que Deus possa estar abençoando essa cidade e essa cidade possa prosperar, possa crescer, possa se desenvolver, ter trabalho, para que as famílias possam estar estruturadas aqui em volta da cidade e que Deus possa nos usar como Ele quiser para ser bênção aqui na cidade. Tá? A Miriam, vou pedir a Miriam que ore pela parte financeira das famílias, para que Deus abençoe essa parte financeira e também essa parte da economia da cidade, que Deus possa estar abençoando. Pedir a Luana que esteja orando, Luana, pelos jovens namorados, que Deus possa abençoá-los, que possa ter namoros segundo o propósito de Deus, para que esses namoros, segundo a vontade de Deus, possam se tornarem famílias, casamentos, famílias, para que Deus dê toda a direção. Amém? Acho que acabou todo mundo. O Walter está aqui. O Walter, eu vou pedir em especial, Walter, para orar pelo Ministério do Louvor, para orar pelos cristãos e para rogar o Senhor da
seara que tem mais trabalhadores da seara. E eu vou estar orando em geral pela igreja, pela vida da igreja, para que Deus possa trazer mais e mais estratégias para que a igreja possa ser uma igreja missionária. Então, Lélis, dá-nos aí um tempinho e depois você já quebra o silêncio orando. Então, vamos lá. Nós vamos orar pelas crianças. Pedir a Joana aqui ora pelas crianças e por nós aqui também.
O Yuri tem para projetar, né, Yuri? Não, a projeção não vale. Mas o Yuri vai projetar também. E a página 63. Hoje nosso tema do livro é Oração Essencial a Deus. É interessante que esse texto ele vai trazer algumas afirmações muito fortes a respeito da importância da oração. E o conteúdo dele é tão forte, tão sério, que ele começa mostrando um versículo que eu gostaria que nós considerássemos também o contexto desse versículo, para que a gente não fique no texto fora de contexto. Embora o autor do livro ele não use fora do contexto, mas eu quero aproveitar para a riqueza do texto, para a gente entender melhor o que o autor quer dizer. Então, página 63. A página 63, ela começa com Isaías 58, versículo 9. Aí, se quiser depois já projetar o texto bíblico, Isaías 58, versículo 9. A versão que o autor usa, ela é um pouquinho diferente da versão que a gente costuma usar. Então, o texto bíblico a gente vai fazer o acompanhamento na nossa Bíblia, aí no caso na versão revista e atualizada que a gente costuma usar, mas se você estiver usando uma outra versão, coloque aí para que a gente possa, ao estudar, enriquecer a participação e a compreensão do texto. Isaías 58, versículo 9. Isaías 58, 9. Eu gostaria que nós lêssemos forte pela projeção, versículo 8. Amém? Amém. Vamos juntos então. Então clamarás ao Senhor. Amém. E Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, falarás jugoso. Isso. Então aqui o autor está trazendo esse texto dizendo que se nós clamarmos, o Senhor nos responderá. Se nós gritarmos por socorro, Ele dirá: eis-me aqui. Só que perceba que esse texto ele não começa desse jeito. Ele tem uma condicional muito importante. Ele traz um então, e esse então vai nos dizer que tem algo que vai acontecer antes, e então algo vai acontecer, consequência do que vai acontecer antes. Então o que diz o versículo 8? Eu vou ler, os irmãos acompanhem na projeção, acompanhem na sua Bíblia. O versículo 8 diz assim: então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então, agora, esse texto, versículo 8, ele também começa com então. Então alguma coisa antes vai acontecer, para que isso do romper a tua luz, como a alva, e depois clamarmos ao Senhor e Ele nos socorrer, alguma coisa vai. Então eu gostaria de começar do começo, para que a gente não vá voltando aos poucos, mas a gente começa do começo. Então, Isaías 58, 1. Eu queria que nós prestássemos bem atenção no que o profeta está falando, para chegar à conclusão de que nós clamaremos ao Senhor e Ele então nos socorrerá. Isaías 58, 1 diz assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz com uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Então há um anúncio de que o povo de Deus está em pecado. Há um anúncio que o povo de Deus precisa de arrependimento, de quebrantamento. Por quê? Porque se tiver nesse caminho, a nossa oração será ouvida? Não.
a nossa oração vai se tornar mais um barulho. Vai ficar igual aqueles desenhos do Charlie Brown, que fica blá 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 blá, mas não tem nada sendo dito, só barulho. Então, nós estamos estudando sobre oração, nós estamos aqui orando, nós oramos em casa, nós oramos pela família, nós oramos pela nossa cidade, pelo nosso país, pela saúde de pessoas queridas, pela nossa própria saúde. Agora, tudo isso será em vão se essa oração não chegar a Deus, porque só Ele pode, como diz o texto, socorrer-nos. Clamar, nós de uma maneira ou outra vamos clamar. Se nós não clamarmos espontaneamente, nós vamos clamar gemendo por conta da circunstância. Clamores que são silenciosos, mas que trazem um grito da alma pedindo socorro. Então nós precisamos aprender a orar. E para aprender a orar, que aprender a orar não é decorar uma fala, aprender a orar é desfrutar de uma intimidade com Deus. E o pecado atrapalha-nos dessa intimidade. Então, o Isaías 58 está dizendo que há um anúncio que precisa ser feito ao povo de Deus. E o povo de Deus, nós, cada um de nós, a começar por mim, estamos inclusos nisso. Então a gente precisa olhar para esse texto e fazer uma avaliação. E ele continua, o versículo 2 diz: mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia. Mesmo em que estado? Em pecado. Então quer dizer que o pecado não impede o povo de buscar a Deus. O que impede o povo é de encontrar a Deus, é procurá-lo e não encontrá-lo. Agora, a grande questão é que se nós não formos confrontados pelo pecado, nós vamos nos acostumar a procurar a Deus. E não vamos nos sentir vazios por não tê-lo encontrado. Vocês querem um exemplo bem tranquilo? O que a gente faz com o lixo de casa? Vai para fora para o caminhão levar. Mas e se o caminhão não passar? Aí entra uma questão, a boa educação. Normalmente a gente vai juntando dentro de casa e pagando o preço pelo lixo que está lá acumulado até o caminhão. Mas tem gente que faz o que, gente? Vocês já passaram em beira de rua, rodovia, vocês veem aqueles barrancos bonitos de grama e de repente um monte de saco de lixo espalhado ali? Vocês já viram? Vocês já viram gente assim jogando lixo no bueiro? Gente, esses dias eu vi um homem passando assim e jogando lixo dentro do bueiro, e ainda fez questão de enfiar a mão assim para que o lixo passasse pela grade. Ou seja, quando acontece isso, a pessoa vai embora em paz. Eu não tenho mais lixo. Mas o lixo foi para o lugar certo? Não. A oração foi para o lugar certo? Não também. Eu fiz a minha parte, eu orei. Há um problema, principalmente dentro do casamento, e esse problema existe dentro do casamento, normalmente que eu digo assim, é algo que aparece. Se o casal está atento, ele trata rapidamente. Se ele não está atento, ele deixa crescer e isso se torna um problema, que é a questão do diálogo. Às vezes um pensa, mas não fala. E aí ele por pensar, a pessoa por pensar, acha que o outro ouviu, mas o outro não ouve o pensamento. E aí fica aquele negócio, mas e aquela questão. Eu pego e digo assim: eu falei, Deus, mas eu não me preocupo se Deus me ouviu. A Bíblia diz que Deus se inclina para ouvir quem? O seu povo. O seu povo. Então quer dizer que isso aí precisa ter esse relacionamento entre nós e Deus.
E o pecado atrapalha. E o que ele está falando, gente, isso é sério. Ele diz que, mesmo estando em pecado, nós somos capazes de buscar Deus dia a dia. Então o problema não é não buscar a Deus, o problema não é buscar a Deus de vez em quando, porque ele está dizendo que está buscando dia a dia. Qual é o problema? Qual é o problema? O problema é buscar a Deus e não fazer um conserto com Ele com a prática do pecado. E o versículo então 2 ele vai dizer: mesmo nesse estado de pecado, ainda me procuram dia a dia. Olha só, tem prazer em saber os meus caminhos. Então quer dizer que a pessoa gosta de ouvir a palavra. Ela tem prazer em conhecer o caminho do Senhor. Ela gosta de ouvir a palavra. O que mais que diz o texto? Como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Então gosta de ouvir e até faz algumas coisas para Deus. Ele continua e diz: perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus. Gente, esse versículo 2 é para dar medo, é para a gente ficar extremamente preocupado, porque facilmente a gente pode se encontrar nesse versículo 2. E ainda assim, a lente de Deus a respeito desse versículo 2 é o versículo 1. O povo está em pecado, mesmo praticando coisas externas que parece ser justiça, que parece ser algo para Deus. Aí o versículo 3 diz: dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Olha, gente, a intensidade da prática dessa pessoa que permanece em pecado. Ela está jejuando agora. E a gente sabe que jejum não é algo tão comum para a vida do cristão, para a vida da igreja. Não é algo assim que a gente pratica de uma maneira tão fácil. E eles estão dizendo: nós estamos jejuando. Mas o Senhor não está atentando para isso. O Senhor está se importando com o nosso jejum. Está cobrando Deus. Olha, Deus, nós estamos sendo espirituais e o Senhor não está sendo fiel com a gente. O Senhor não está sendo justo. Olha, nós somos santos. E ele continua e diz aqui, né? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Agora as coisas começam pela própria boca a ficar mais claro. E olha que o povo está falando, Deus ainda não está falando nada a não ser o que ele disse no primeiro versículo. Mas veja bem, o próprio povo está falando, jejuamos. E agora ele está dizendo que é um jejum sacrificial. Deus precisa de um jejum sacrificial? Então vocês percebem que já saiu do trilho, já começou a ficar um pouco mais notório que aquilo lá não está no caminho certo, não é a vontade certa. E ele continua e diz: por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Quem está falando aqui agora? Deus. O que Deus está dizendo? Deus está revelando o que está no coração do povo. Para que é o jejum? Para si mesmo, para comprar de Deus um favor. Olha, eu estou me sacrificando, portanto o Senhor tem que me dar alguma coisa aí. E aí ele continua e diz: eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Ele está dizendo o quê? Isso não chega até mim. Não está chegando até mim. Ele continua e diz: seria este o jejum que escolhi?
que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Esse é o jejum que Deus pediu? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável do Senhor? Então quer dizer que é possível a gente se colocar em oração e a nossa oração não sair de nós? A nossa oração sair dos nossos lábios, entrar pelos nossos ouvidos e ficar ali mesmo? Seria possível a gente ter uma vida religiosa a ponto de gostar de ouvir o caminho do Senhor, a ponto de buscar oferecer algo a Deus e ainda assim estar longe do Senhor? Tem uma música que fala perdido na casa do Pai. É possível a gente estar perdido aqui dentro? É possível. O filho mais velho da parábola do filho pródigo estava perdido dentro da casa do próprio pai. Então aí ele continua, porque ele diz: algo é possível acontecer, e se algo acontecer, o extraordinário se revelará, se tornará notório, nós conseguiremos ver acontecer. Então ele diz assim, versículo 6: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças a atadura da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Ele está falando que esse é o jejum que se reverte em prática, em transformação de vida, em atitude que é diferente dos lá de fora. E ele continua e diz: porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres e desabrigados, e se vires o nu o cubras e não te escondas do teu semelhante? Dessa listinha aqui do versículo 7, qual que vocês acham mais difícil cumprir? Deixar vocês falarem um pouquinho, vocês estão muito quietinhos. Qual que é mais difícil para você? Eu sei que é algo particular, mas se você quiser compartilhar qual que você acha que é mais difícil para você. Ninguém? Eu acho que o mais difícil está ali no final. Não se esconder do seu semelhante. É estar à disposição do próximo. Esse é o mais difícil. Porque se você olhar o versículo 7, dá pão para o faminto, você vai lá, compra o pão, deu, matou a fome dele na hora, vai em paz, Deus te abençoe e acabou. Recolher em casa ao pobre é um pouquinho mais trabalhoso, mas você recolhe ele lá por um tempo, depois você coloca ele de volta no caminho dele. Duas coisas temporárias. Terceiro, vires alguém nu e dar roupa, a gente consegue fazer isso. Olhar lá o guarda-roupa, separar alguma coisa, entregar. A gente consegue fazer isso. Agora, se colocar à disposição do outro é a parte difícil, porque isso vai interferir na nossa rotina, no nosso tempo, nas nossas vontades. Estar à disposição do outro é estar à disposição para tudo aquilo que ele precisar, qualquer coisa. É dizer sim antes de ouvir o pedido. É dizer sim para um pedido que eu ainda não sei o que é, mas sim. Porque quando eu vejo o faminto, eu já me planejei comprar pão. Quando eu vejo nu, eu já pensei naquela roupa que eu nem uso, está guardada lá, nem uso. Ou tenho duas, tenho três. Mas falar sim para a necessidade do próximo, isso é se colocar à disposição, sem a gente saber o para quê e por quê. Esse para mim é difícil, eu entendo como muito difícil. Por que eu estou falando isso e o que tem isso a ver com oração? Quando a gente vai orar, é muito difícil
abrir mão dos seus problemas, dos seus pedidos, das suas vontades, do seu julgamento, para orar em favor do outro. Por exemplo, para orar para Deus curar, libertar e restaurar a vida de um viciado. Ainda mais quando o viciado está dentro da nossa própria casa. E a gente conhece toda uma história e sabe das escolhas erradas. E lembra-se de quantas vezes você o avisou e ele mesmo assim não te deu ouvido. Aquele sentimento de falar assim, eu falei, bem feito, ou algo parecido. Aquele sentimento de falar assim, tá vendo? Agora eu tenho que ficar orando por ele, porque ele não me ouviu. Simplesmente para orar e falar assim, Senhor, tem misericórdia dessa pessoa, ela errou, perdoa. Quando Jesus na cruz, ele diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Quantas vezes ele avisou esse povo? Quantos sinais ele deu para esse povo? Mas lá na cruz ele não jogou nada na cara. Ele esvaziou a si mesmo, diz a palavra. Então lá na cruz, ele simplesmente intercedeu por eles e disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então tem a ver a oração, tem a ver com essa prática nossa. Porque a nossa prática, a nossa cultura, os nossos costumes interferem na oração. Agora, o que os autores do livro vão tratar é que a oração também interfere nos nossos costumes, para melhor. Por isso que a prática da oração é importante, porque ela ajuda a melhorar várias áreas da nossa vida. Então aqui Isaías ele continua e ele vai dizer então, parei no 8, 7. Aí o 8 entra o que nós acabamos de ler no início. Então romperá a tua luz. Ou seja, se você viver realmente o jejum que Deus quer, o relacionamento que Deus quer, a oração que Deus quer, o que vai acontecer conosco? Romperá a tua luz. Quer dizer, a nossa vida brilhará conforme a vontade de Deus. Jesus diz, vós sois a luz do mundo. E Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Então, eu sempre faço questão de lembrar, nós só somos a luz do mundo porque Jesus está em nós. E aí ele, como luz, reflete a luz dele através de nós, como é a lua, que ela não tem luz própria, mas se você olhar lá fora, ela está bonita e brilhante. Assim somos nós. Bonitos, brilhantes, refletindo a glória de Deus na nossa própria vida. Por isso o versículo 8 diz, romperá a tua luz como a alva, a tua cura, olha que interessante, a cura está lá, mas de alguma maneira ela está retida, mas agora ela brotará. O que acontece com o broto? Ele não rompe, não é assim? Que o broto surge, ele rompe a semente, rompe ali no tronco, rompe na terra. Então ela romperá, ela está ali, a cura está ali dentro de nós. O Espírito Santo está aqui dentro tratando. Então a tua cura, olha só o que diz o versículo, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti. Essa é outra questão, gente, que hoje em dia está difícil. A justiça nos preceder. As pessoas olharem, gente, hoje, as pessoas olharem para a igreja, olharem para nós e falar assim, não, pode vender para esse povo, que esse povo paga. Pode fazer isso. Talvez você, por ser de uma cidade pequena, por conhecer as pessoas a longa data, talvez o seu nome ainda tenha peso, mas não é isso que acontece normalmente hoje. Normalmente hoje as pessoas, elas por sermos crentes, por sermos cristãos, por sermos da igreja, isso não significa nada para o povo lá fora. Às vezes até é contrário. Às vezes até o povo tem preconceito, porque fala assim, imagina, tanto de mau testemunho que a gente vê por aí,
a justiça nos preceder. Falar, esse povo aí é correto, esse povo é justo. E ele então continua e diz: e a glória do Senhor será o quê? A tua retaguarda. Vai que eu te cubro. A glória de Deus manifesta na retaguarda. Lembra o povo lá diante das águas e atrás deles o exército de Faraó? Quem nos cobria ali na retaguarda? Jesus. Deus. O Senhor estava ali. Coluna de fogo à noite, coluna de nuvem de manhã. E a Bíblia diz que à noite, quando o povo parava, essa coluna ia para trás deles, para separar o inimigo deles. Isso tudo, gente, depois fica aí o desafio para vocês terminarem de ler o capítulo. Tudo isso diz respeito à oração, à prática da oração. E aí, a nossa oração está nesse patamar? A nossa prática de oração tem esse poder vindo do céu sobre a nossa vida? Ou a nossa oração, ela simplesmente é um blá 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 blá? Como é que está a sua oração, sendo mais específico? A minha oração, olhando e avaliando o nosso coração, a nossa prática de oração. Agora nós vamos para o livro. Eu vou pensar algumas coisas do livro, mas quem não pôde ler, leia aí a partir do 63. Nós só estamos começando, então dá tempo de você ler para a próxima quinta. A primeira linha vai dizer assim: nunca deve ser esquecido que Deus Todo-Poderoso comanda o mundo. Ele não é um Deus ausente. Deus não é um Deus ausente. Isso pesa a nosso favor, mas também pesa contra nós. Em Deus não ser ausente, Ele está atento ao clamor do nosso coração, amém? Amém. Mas em não ser ausente, Ele está também atento que é o início de Isaías 58:1. Ele conhece. Porque se Ele não fosse um Deus presente, o versículo 2 de Isaías 58 ia muito bem. Dia a dia me buscam a minha justiça praticar, buscam me agradar, buscam isso, buscam aquilo. Mas Ele é um Deus presente. Ele sonda e conhece o nosso coração. A Bíblia diz que Ele sabe quando assentamos, quando levantamos. E o salmista muito inteligente diz: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, Deus é um Deus presente. Ele não é um Deus ausente. Então nós precisamos fazer uso dessa bênção, dessa oportunidade. Ele diz: sua mão está sempre guiando os acontecimentos. Então Ele vai sendo esse Deus que cuida de nós e nos dirige. No final desse parágrafo ele vai dizer assim: cujos olhos não enxergam coisas espirituais e cujos ouvidos estão surdos à voz de Deus. Ele está falando sobre o quê? Sobre a nossa vida e a nossa prática. Se nós não tivermos uma vida com os pecados perdoados, ou seja, uma vida consagrada a Deus, em dia com Deus, com o perdão do Senhor, e gente, não tem desculpa. Nós não precisamos marcar horário, nós não precisamos marcar um lugar para que os nossos pecados sejam ouvidos e perdoados. Por que ouvidos? Porque Deus diz: se confessar. Então nós precisamos falar, nós precisamos pôr para fora, como se nós estivéssemos botando lixo para fora de casa, botando lixo para fora do coração. Nós precisamos falar para Deus. Porque senão os nossos olhos não vão enxergar as coisas espirituais e os nossos ouvidos não vão ouvir a voz de Deus. Vai ficar um monólogo. A gente fala e só a gente fala. E a gente ouve o que a gente mesmo está falando. Só isso. Na página 64 vai dizer assim: se há amor por Deus, deve haver oração. Então olha que forte isso.
Se eu digo que amo a Deus, eu preciso ser uma pessoa que ora. E a Bíblia fala orar sem cessar, é em todo tempo, em todo momento. Então, se eu sou uma pessoa que ama a Deus, eu oro. No mesmo parágrafo diz: a vida do crente, sua salvação e as virtudes cristãs só podem existir, florescer e frutificar por meio da oração. E essa é uma declaração forte. Ele não está tirando a salvação de Cristo e nem a ação do Espírito Santo, pelo contrário, ele está dizendo que devido à salvação de Cristo e à ação do Espírito Santo na nossa vida, a gente não abre mão desse canal de comunicação com Deus, a oração. Deus fala conosco através do quê? Da palavra. Amém? Amém. E nós falamos com Deus através do quê? Da oração. E nós estamos estudando o quê? Orando a palavra, porque é a maneira mais sábia de orar para Deus, falar com Deus, segundo os propósitos dele. Segundo os propósitos dele. No meio do segundo parágrafo da página 64, ele vai dizer assim: as grandes ações de Deus neste mundo foram condicionadas, sustentadas e moldadas pela oração. Ele está chamando-nos, convidando-nos a olhar para a história e ver o que Deus fez através da vida de homens e mulheres ao longo da história, através da oração. Grandes avivamentos que começaram através de uma pessoa, duas, um pequeno grupo, nasceu no coração de um e de repente, não só o país estava orando, como também pessoas fora do país estavam orando. Como aquele homem que fez um panfletinho e saiu entregando nas empresas, no comércio, falando assim: ó, essa semana nós vamos ter uma reunião de oração lá no auditório do hotel lá. Na primeira vez apareceu 40 pessoas, e depois de um período tinha pessoas do país todo orando, gente vindo de outros lugares para orar ali, gente orando onde estava. Daqui a pouco ele soube que tinha gente fora do país orando, e começou o desejo do coração de uma pessoa, gente. Então as grandes ações de Deus nesse mundo foram condicionadas, sustentadas e moldadas pela oração. Quando a oração é constante, evidente e predominante, ela traz a presença de Deus neste mundo de maneira única. E aqui eu vou parar o livro, que eu quero passar um vídeo para vocês e a gente orar a esse respeito. Aí eu vou orar agora, vou pedir para a Juliana encerrar a gravação. Por quê? Porque o vídeo ele está na rede social. Se a gente colocar no nosso, o YouTube vai derrubar. Por isso que vou parar. Mas assim, para que a turma que está vendo, vai ver a gravação, saiba, eu quero orar pela família. Em especial o vídeo que eu vou passar é sobre essa questão, não sei quantos estão acompanhando, do bebê reborn. Alguém aqui está acompanhando o que está acontecendo nas redes sociais sobre essa questão do bebê reborn, o bebezinho lá que imita uma criança? Então é sobre isso que eu vou passar e nós vamos orar a respeito disso, sobre família. Mas encerrando esse tempo aqui da nossa oração, semana que vem a gente retoma aí a página 64. Nós precisamos orar, e a Bíblia diz orar sem cessar. Esse bebê aqui os vereadores lá do Rio lá fizeram. Exatamente. Agora bebê, aí nós podemos saúde muito precária, muito precária e preocupado com o boneco. Então, mas eles estão preocupados porque tem um grupo que está, eles estão atendendo um grupo. Nós vamos ver isso aqui um pouquinho. O problema está neles e está também na sociedade. O grito pelo bebê não ter filhos, é isso? Não. Gente que já tem filhos e agora adota esse bebê e está tratando esse bebê como criança. Então vai ter escolinha, está levando no hospital, pegando
vaga lá para consulta, e a hora que vai consultar é bebê, é algo neto, e assim por diante. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: a gente vai encerrar a transmissão assim que eu orar, e aí a gente vai conversar um pouquinho melhor a partir disso. 10 minutinhos, o vídeo tem 8, aí nós vamos conversar e depois orar, tá? Mas eu vejo que um pouco do que está acontecendo é porque a igreja está se encolhendo diante da situação. Nós deveríamos estar lá fora pregando mais, ao invés da gente estar aqui dentro, mais confortável. Eu não estou dizendo que nós não deveríamos estar aqui dentro, eu estou dizendo que aqui dentro nós deveríamos nos alimentar para estar lá fora. Então nós vamos orar e depois eu vou passar o vídeo. Pai, em nome de Jesus, obrigado a Deus por esse tempo de estudo, que essa palavra ela continue trabalhando no nosso coração, e que o Senhor, ó Deus, nos abençoe agora também com o vídeo, e fale ao nosso coração, ó Deus, nos mostrando a necessidade e nos tornando parte da solução, ó Deus, do Teu socorro a essas pessoas que tanto carecem de conhecer. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. O Yuri então vai